À medida que o tempo vai passando, nossas reflexões sobre a vida vão sendo mais constantes. Vamos nos tornando mais conscientes de nossos atos, quebrando alguns paradigmas, nos esforçando aqui e ali para nos ajustar ao mundo atual. Embora, ainda por vezes, nos pegamos sendo egoístas e juízes uns dos outros, determinando o comportamento das pessoas ao nosso redor e querendo colocar todos em nosso molde. As mulheres são, sem dúvida, as que mais sofrem, por terem que ser e se comportar como nós homens achamos que elas devem ser. Enfim, só o tempo e as duras penas que a vida me impôs, me faz refletir em tudo o que fui e tudo o que fiz de ruim. Bem, minha vida sempre foi tranquila em uma pacata e simples cidade do interior no Brasil. Eu levava uma vida de casa para o trabalho, venho de uma família simples de 3 irmãos, onde eu sou o mais velho. Vivo atualmente no Japão, mas o início de minha história se deu há alguns anos atrás no Brasil, onde tabus e preconceitos com relação às mulheres ditavam as regras da sociedade machista. Infelizmente, muitas dessas regras ainda estão enraizadas em todas as partes do mundo. Nessa época, todos de minha família e amigos queriam me arrumar uma namorada, mas eu não queria qualquer moça, eu era exigente, apesar de já ter meus 30 anos, só queria uma moça jovem e virgem. Claro, eu e meus irmãos vez ou outra íamos visitar a casa das moças alegres da cidade, assim eram chamadas pelos mais antigos, as profissionais do sexo. Meu pai era agricultor e minha mãe costureira, meus outros 2 irmãos trabalhavam como empregados no comércio da cidade. Não éramos os mais ricos da cidade, mas também não éramos os mais pobres. Eu e meu irmão do meio éramos mais caseiros, já meu irmão mais novo era mais ousado, ambicioso e sempre quis viver na grande metrópole de arranha-céus brasileira. Este quase não vivia conosco, apesar de trabalhar como supervisor em um supermercado da cidade, nos finais de semana ficava com a namorada que trabalhava em uma loja de roupas na grande metrópole. Meu irmão do meio estava insatisfeito com seu trabalho na distribuidora de carnes e cogitava ir para o Japão. Meu pai, como todo japonês, gostava de cultivar a terra, ele sendo agricultor e de boa lábia sempre fazia negócios aqui e ali. Tínhamos nossa casa no sítio e alguns lotes de terra para produção de hortaliças e legumes. Eu trabalhava junto com meu pai e alguns empregados, fornecendo produtos agrícolas para a cooperativa da cidade e também tínhamos uma pequena mercearia. Minha mãe logo deixou as costuras e passou a trabalhar com meu pai na mercearia, ela também fazia doces deliciosos e sempre tinha muitos pedidos. Por estar nesse ramo em uma pequena cidade de interior, conhecíamos muitos comerciantes, donos de sítios, caseiros e suas famílias. Certa ocasião minha família foi convidada para uma moda de viola em um pequeno sítio, era aniversário da filha de um conhecido de meu pai. Meus 2 irmãos não quiseram ir, então acompanhei meus pais. Chegando lá, meus olhos brilharam quando vi a garota aniversariante. Era uma menina na faixa dos 14 anos de idade, cabelos claros e olhos verdes, era delicada mas possuía nos braços a força de um homem. Sim, ela era o braço direito de seu pai no sítio e ainda ajudava sua mãe a cuidar de seus 2 irmãos menores. Ela, apesar de muito tímida, também não tirava os olhos de mim, procurei me conter, afinal eu era um homem de 30 anos e ela uma menina. Os pais dela eram pessoas bem humildes assim como ela, raramente iam para a cidade. A menina, apesar de ser bonita de olhos verdes, tinha suas mãos calejadas pelo trabalho na roça. Isso me encantava ainda mais, eu, apesar dos meus 30 anos e ser muito apegado a meus pais, sempre temi um relacionamento sério, eu tinha medo de me apaixonar e acabar sendo capacho de alguma mulher. Além do mais, ela tinha que ser nova e virgem, coisas que nossos antepassados nos ensinaram e passamos a acreditar que isso é o mais importante em uma moça.
Tamanha eram as minhas exigências que eu acabava sempre sozinho e na barra de meus pais. Bem, acho que meus pais perceberam meu interesse pela menina e também o interesse dela por mim. Logo, deram um jeito de nos fazer dançar e nos conhecer melhor. Eu nem dançar sabia, fui levado por ela e por sua mãe, que tentavam me ensinar os passos. Todos se divertiram muito com minhas gafes, parecia um boneco de pano sendo levado e jogado de um braço a outro. Assim me senti. Que vergonha! No entanto, o mais importante para mim era estar próximo da menina que tanto me chamava a atenção. Os pais dela gostaram muito de mim, passado alguns dias e após algumas trocas de visitas entre nossas famílias, começamos a namorar. Eu estava inseguro, indeciso, mas confesso que queria saber logo se ela era virgem, eu só pensava nisso. Mas, como fazer tudo antes de casar com uma menina de 14 anos? E se ela fosse, o que era muito óbvio, e se eu perdesse o encanto depois, eu seria obrigado a me casar a qualquer custo. Mil coisas passavam pela minha cabeça. Enfim, após 3 meses, eu resolvi ser mais direto e preparei um jantar romântico a meu modo, no nosso sítio com piscina. Providenciei algumas bebidas para ajudar no clima, mesmo eu não tendo o costume de beber. A minha família e a família dela estavam em uma festa folclórica na cidade. Ali nos envolvemos, ela estava completamente apaixonada por mim, foram muitas as juras de amor, de fato, eu estava gostando dela. Nos perdemos completamente na paixão, ali constatei que ela era virgem, sim era e eu acabara de tirar-lhe a virgindade. Cuidei dela, nos vestimos e a levei até seus pais, ali nos despedimos e trouxe meus pais da festa. Eu me sentia estranho, os dias se passaram e nossos encontros não eram mais os mesmos para mim. Afinal o que eu havia feito, senti medo de me casar, eu não queria. Ficamos noivos e o casamento já estava marcado, cada dia que se aproximava da data eu me desesperava mais. Faltando 3 dias para o casamento eu tive uma ideia diabólica, mas era a única maneira de me livrar dela e do casamento. Eu arrumei uma discussão do nada com ela em minha casa no sítio, eu a humilhei, disse coisas horríveis, do qual, hoje me arrependo amargamente. Eu gritava para que ela arrumasse suas coisas e fosse embora, que eu não poderia me casar com uma moça que não era mais virgem. Toda a minha família veio saber o que tinha acontecido, eu disse que acabamos nos conhecendo melhor e ela não era virgem. Sim, fui capaz de ser esse monstro, a humilhei perante minha família e perante os pais dela. Estes que eram pessoas tão humildes choravam copiosamente pela lamentável situação da filha. Temia que o pai dela partisse para a agressão, mas ele se pôs a chorar, profunda era sua dor. A mãe dela desmaiou e foi levada ao pronto-socorro, comecei a ficar desesperado, mas não podia voltar atrás. Ela só chorava e dizia que havia se entregado a mim por amor e porque íamos nos casar. Ela não estava entendendo nada. Mas, eu rebatia dizendo que ela já havia sido de outro homem. Quantos horrores fui capaz de fazer, enfim expulsei todos para me ver livre logo de tudo aquilo e poder raciocinar no que estava fazendo. Tudo foi silêncio naqueles dias, não houve casamento, os convidados ficaram sem entender, meus pais ficaram do meu lado, mesmo sentindo que algo estava errado nessa história. Minha mãe dizia que Deus estava me mostrando a verdade sobre a menina, antes que eu acabasse me casando. Meu pai se encarregou de difamar ainda mais a pobre menina, como forma de justificar aos conhecidos o rompimento do noivado. Todos os preparativos para o casamento foram cancelados. Quantos horrores, quanta monstruosidade! Nós sim, seríamos eternamente punidos. Meu irmão do meio foi para o Japão e me aguardava. Este me alertava a tomar cuidado com uma possível vingança.
No fundo eu sabia que eram pessoas humildes, não seriam capazes de fazer mal algum, e caso fizessem, eu merecia por todos os horrores que cometi. Os pais da menina haviam gastado muito dinheiro com o enxoval e ela cada dia mais deprimida. Mas eu ia restituir todo o dinheiro gasto. Um dia o pai dela havia bebido muito para tentar apaziguar sua tristeza e foi até a mercearia e começou a atirar com sua espingarda, dizendo que iria me matar. Conseguiram segurar ele e coisa pior não aconteceu, ou deveria ter acontecido. Como era uma cidade pequena, e todos se conheciam, não deu em nada. Meu irmão do meio acabou me convencendo a ir o mais rápido possível para o Japão. Este já estava em um trabalho estável em uma indústria automotiva. Embarquei e fui morar com meu irmão. Assim, cheguei ao Japão há alguns anos atrás. Eu procurava manter o mesmo modo de vida no Brasil, apenas de casa para o trabalho. Mas, eu já não era mais o mesmo. E ainda me via obrigado a sustentar essa farsa a todos que questionavam sobre o rompimento do noivado. 3 anos se passaram, fui a um churrasco de amigos e acabei conhecendo outra adolescente de 15 anos. Eu nem queria saber de mais ninguém na minha vida, pois carregava esse tormento dentro de mim. No entanto, essa jovem era mais ousada e direta e se insinuava para mim. Bem, eu não resisti seus encantos de jovem, iniciamos um namoro, com quem me casei e tive 2 filhas. Vivemos casados até os dias de hoje, apesar dela ser muito autoritária, encrenqueira e não gostar muito de trabalhar, o contrário de A.M., que era meiga e batalhadora. Ainda assim, procuramos viver da melhor forma possível por nossas 2 filhas. Isso era algo que eu temia desde minha juventude, mas para evitar estresse e desgaste emocional eu deixo que ela tome a frente de tudo e está tudo bem. Encaro tudo como um castigo mesmo, apesar de amar ela e nossas filhas que são adolescentes. A mais velha com 15 anos e a outra com 11 anos. Ambas são estudantes na escola japonesa. Quando eu disse, a princípio, que talvez teria sido melhor que o pior tivesse acontecido naquela tarde na mercearia, quando o pai de A.M. entrou atirando com sua espingarda, eu me referia à desgraça que me sobreviria, alguns anos mais tarde. Bem, por ironia do destino, um garoto japonês playboy se aproximou de minha filha de 15 anos e começaram a namorar escondido. Esse rapaz a usou e a deixou na rua da amargura também. Minha filha sofreu muito, pois estava apaixonada por esse playboy. Ele ficava com várias garotas e fazia arruaças e rachas nas madrugadas. Depois que ele a usou, a desprezou, dizendo que as estrangeiras saíam com qualquer um que as levassem para dar uma volta de carro. Minha filha estava inconsolável, quis saber desse garoto, eu queria acabar com ele. Mas era inútil, nunca o encontrava em casa, seus pais eram de vida duvidosa também e sempre davam desculpas, dizendo que ele não estava. E eu dependia e dependo de minha filha para fazer as traduções em japonês, pois eu e minha esposa não dominamos o idioma. Ali, todo o filme da minha vida veio à minha mente. Pude sentir a dor daquele pai e daquela mãe no Brasil. Eu carrego essa amargura profunda na alma, não tenho paz pelo que fiz, apesar dos anos terem se passado. Quanto à menina A.M., ela sofreu muito com a difamação, mesmo sofrendo seguiu ajudando seu pai na roça até concluir os estudos. Se tornou professora do ensino fundamental, mas nunca se casou. Era uma época ainda obscura, era uma moça mal falada. Mas muitos, com pena dos pais dela, se calavam, mas ela teve que conviver com os olhares e os falatórios. Quanto à minha esposa, no início eu também menti para ela sobre A.M., ela odiava essa menina, mesmo sem conhecer. Dizia que ela era a escolhida de Deus para mim, e não aquela caipira, assim dizia em tom pejorativo.
Minha esposa se diz cristã, foi criada seguindo os preceitos da religião cristã, inclusive nas vestimentas e cabelos longos, mas eu sinceramente nunca a vi como uma verdadeira cristã que pratica o amor ao próximo. É mesquinha, vive de casa em casa, fuxicando a vida de um e outro. Mas, como eu disse, para evitar mais desgastes emocionais, eu me calo e faço vista grossa a tudo que ela faz, inclusive com meu dinheiro. Com o tempo acabei contando toda a monstruosidade que fiz. Para minha surpresa ela disse, bem feito para ela, você que é besta ficar se culpando, afinal você não a forçou a nada. Se não quis casar era um direito seu. Sim, minha esposa é tão monstruosa quanto eu fui. Ela me disse que deveríamos deixar as coisas passadas no passado. Não quis mais falar no assunto. Comecei a frequentar a religião evangélica juntamente com minha esposa para tentar amenizar meus pecados, mas é inútil, acredito que pagarei por esses horrores por toda a eternidade. Pelo menos dentro da religião eu encontro um pouco de alívio na alma, ou esqueço um pouco dos castigos que a vida me impôs. Mas vivo minha vida sempre esperando pelo pior, um verdadeiro tormento. Minha filha, já não é mais a mesma, minha esposa a obriga a frequentar a religião e ela quer sair de casa, as brigas entre as duas são constantes. Em muitos momentos não sei o que dizer à minha filha, vendo ela triste, prefiro me calar e chorar quando estou sozinho. Mas o tempo e as duras penas que a vida me impôs, têm me feito rever muitos conceitos antiquados e me esforço todos os dias para ser uma pessoa menos pior. Agradeço pelo espaço de poder compartilhar minha história de vida entre Brasil e Japão. Se você gostou desse vídeo da série Relatos de Brasileiros no Japão, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe. Ajude o nosso canal a ajudar você e a outras pessoas. Gratidão e volte sempre.